Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E chegou finalmente o tour, né? Vou gravar pra vocês tudo que a gente fez na cozinha até agora, né? Porque ainda faltam algumas coisinhas. Eu tava adiando porque sempre eu vou vendo uma coisa nova pra fazer e aí eu fico, não, vou esperar terminar pra poder gravar. Mas aí se eu for esperar vai demorar muito porque ainda falta chegar uma cadeira que a gente mandou reformar, que vai ficar aqui também na cozinha. E aí, eu tava esperando só isso, na verdade. E algumas coisas de decoração que eu tô querendo comprar. Então, se eu for esperar, né, vai demorar muito. Então, já vou mostrar pra vocês como que tá, né? Porque a obra em si já acabou. E aí, se eu for alterando algumas coisas de decoração, eu vou mostrando pra vocês nos vlogs do dia a dia. Então, bora lá, vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez. E bora começar com essa parte aqui, que foi a que eu achei mais bonita, né? A que ficou mais decoradinha, com a cor, né? Então eu achei que ficou a parte mais bonita da cozinha. Aqui eu tô gravando naquela câmera, né, que dá uma distância pra poder ficar melhor, pra vocês verem tudo. Mas ficou assim, ó. Aqui a gente permaneceu com aquela nossa estante que a gente tinha. Não sei se vocês lembram aí dos vlogs. A gente tinha duas estantes dessa que a gente colocava os insumos. Então ficava muita bagunça assim, né? Mesmo que tivesse arrumado, ficava um aspecto de bagunçado porque ficava muita coisa. E aí o que é que eu fiz? Eu decidi permanecer uma, mas deixar só algumas coisinhas de decoração pra poder ficar bonitinho. E aqui ficou meio que um cenário, né, pra eu gravar vídeo. Então aqui fica a minha bancada nova. E esse é o meu cenário, né, que vocês vão ver agora por trás dos meus vídeos. E aí, estrategicamente, eu coloquei só coisas bonitinhas, né, pra poder ficar legal nos vídeos. E aí ficou assim, aqui em cima eu coloquei as bandejas que a gente usa, né, pra poder tirar foto dos bolos. E aí, como a gente quase não usa, né, usa pouquinho, eu deixei lá em cima. Ali tem algumas vasilhinhas daquelas que a gente derrete, né, pra fazer chocolate, hidratar chantilly. Então, como a gente não usa muito, ficaram lá em cima. Aqui ficou esse jarrinho, né, que eu fiz. Eu postei até lá no Instagram, que eu fiz ele, peguei um recipiente que a gente já tinha, cobri com essa cordazinha de sisal. Eu já tinha essa plantinha, então só fiz assim. E da mesma forma eu fiz esses daqui, ó. Esse aqui eu fiz com uma xícara, esse aqui eu fiz com outro vasinho que eu já tinha. Então eu só fiz customizar o que a gente já tinha. E aí ficaram assim. Aqui eu coloquei, né, as espátulas da gente, então tem espátula, tem colher. Aqui tem várias espátulas de decorar bolo, aquelas espátulas de textura. Aqui tem os talheres da gente. E aqui nessa gavetinha ficaram algumas coisinhas que a gente usa no dia a dia. Então tem tesoura, tem isqueiro, tem fósforo, essas coisas. Aí aqui ficou o micro-ondas. Aqui a gente colocou os pratos da gente. Eu comprei esse suportezinho, eu comprei igual, tá vendo? Para o copo e para o prato. Então, para ficar assim bonitinho, né? Como a gente não tem armário para guardar, então, para não ficar feio, eu coloquei esse suporte e ele é bem bonitinho, tá vendo? Ele é de madeira. E aí é igual. E aí eu coloquei um para os copos e outro para os pratos. E aí ficaram assim. E aí ficou, né? Cake board. E aqui eu coloquei os cake board da gente, que a gente usa nos bolos. Mais suporte aqui que a gente usa para tirar foto dos kits. A nossa panela mexedora. E a geladeira, essa geladeira a gente permaneceu, é que a gente já tinha. E a gente só fez envelopar ela, deixou ela toda branquinha. Pra quem assiste aí os vídeos vai lembrar que ela tinha outro papel, só que era todo estampado. E aí eu não gostava dele, tirei, a gente envelopou ela toda branquinha, ficou assim, tá vendo? E aí em cima dela a gente colocou a batedeira e o liquidificador, que também já serve como decoração, né? Pra ficar aqui atrás dos vídeos. E aí ficaram assim. Ali coloquei um vasinho, que eu já postei aqui pra vocês no canal também. Eu fiz aqui esse vasinho com baldes de margarina. E aí ficou assim. Tirei lá da sala porque não tava combinando mais lá e trouxe pra cá. E aí vindo pra cá, essa parede aqui, ó. Olha só a mudança que ficou, minha gente. Tudo branquinho. A gente amou, porque tava tudo muito mais fácil pra limpar, né? E fica tudo bem mais bonito, porque fica um aspecto mais de limpo, né? Tudo branquinho, bem organizado. E aí ficou assim, aqui a gente comprou esse móvel, que inicialmente seria a minha bancada. A gente tinha colocado ele aqui no meio da cozinha, só que ele é muito alto, como vocês podem ver, ó, a diferença dessa mesinha aqui pra ele. Ele é muito alto, e aí eu postei até um vídeo aqui pra vocês, né, de um vlog. E aí teve bastante gente perguntando, né, se eu trabalhava em pé, pra eu colocar uma cadeira. Porque ele é bem alto e realmente não dá pra eu ficar sentada com ele, porque a cadeira geralmente ia ficar aqui embaixo, ó. E aí, a ideia inicial seria eu trabalhar nele mesmo em pé, porque eu sempre trabalhei em pé, né? A bancada sempre ficou assim altinha e eu trabalhava em pé. Só que eu também já tava com esse incômodo, né? De ficar trabalhando em pé, ficar com os pés cansados, tudinho. E aí eu resolvi trazer pra cá essa mesinha aqui que ficava no nosso quarto, que a gente tinha comprado poucos meses atrás. E aí a gente resolveu trazer pra cá.
E aí ficou essa minha bancada agora, e tá faltando chegar a cadeira que eu falei pra vocês que a gente mandou reformar. Uma daquelas de escritório que o Lucas já tinha. Então a gente só fez mandar reformar e vai colocar aqui. E essa vai ficar sendo a minha bancada, porque aí ela tem a altura ideal, né, pra eu poder sentar. E ficou perfeito, tá ótimo pra trabalhar com ela. E esse daqui, a gente deixou aqui pra quando a gente estiver trabalhando. Geralmente quando a gente tá trabalhando, a gente vai colocando aqui em cima as bandejas das coisas prontas, né, bolo. Então ficou ótimo esse espaço aqui, porque é bem grande essa bancada. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela é bem grande. E aí cabe bastante coisa. Então a gente deixa sempre sem nada, porque aí quando estiver trabalhando a gente vai colocando as coisas aqui em cima. E dentro dele ficou tudo coisa de confeitaria, minha gente. Deu certinho. A gente precisava mesmo de espaço, então a gente colocou assim. Aqui tem cortadores, eu comprei esses potinhos divisores, de divisão, né? Pra poder organizar. E aí tem bastante cortador aqui. Aqui ficaram meus moldes. Já tá bagunçadinho porque eu trabalhei essa semana. Mas, ó, tem bastante molde. Aqui tem mais molde. E assim ficou bem melhor pra organizar, porque eu posso ver, né, tudo que tá aqui. Como eu falei pra vocês em outros vídeos também. Eu sempre guardava o meu molde em outro gaveteiro que a gente tinha, que era menor. E acabava que ficava um em cima do outro. E aí tinha molde que eu tinha, nem sabia que tinha. E por conta da bagunça assim, né, porque ficava muito tumultuado, eu não sabia o que eu tinha. Acabava que eu não usava alguns moldes. E assim não, deu pra eu ver direitinho como que tá, né, o que eu tenho. E aí ficou bem melhor. Aqui eu coloquei cortadores, ejetores, essas espátulas, esses marcadores, né, de textura. E aí tem várias coisas, ó, cortadores redondos, quadrados. E esses potinhos foram ótimos, porque eu pude organizar, né, dividir assim por tema. E ficou bem legal. Aí aqui também ficou algumas coisinhas descartáveis. Então tem acetato, tem esses discozinhos que eu uso, né, na base dos bolos. Tem umas espátulas aqui que eu mal uso. Aí essas aqui eu coloquei aqui porque eu quase não uso essas réguas. Aí tem palito, tem mais coisinhas descartáveis aqui. E nessa aqui também tem coisa descartável. Então tem rolo de saco, plástico filme, papel manteiga, fita, que geralmente eu uso pra embalar os bolos. E aí tem essas coisas assim, né? Luva, essas coisinhas descartáveis. Aqui tem umas baguncinhas, né? Não tá bagunçado, mas por mais que a gente arrume, não fica, porque é um monte de sacola. Então tem uma sacola aqui com flores. Aqui embaixo são as forminhas que a gente usa para os doces. Então tem forma de trufa, forma de bolo no palito, essas coisas. E aí pra esconder, né, essa baguncinha ficou aqui e tá ótimo. Já que eu coloquei os corantes, os pós, os glitter, tudo, né, que eu uso. Então aqui tem glitter, aqui tem pó pra decoração, aqui tem corante, aqui são os laços, aí eu coloquei nesse saquinho, então tem todas as fitas pra fazer laço. Aqui tem algumas embalagens também, então ficou tudo aqui, organizadinho. Mas, por mais que esteja organizado, não fica bonito, né? Então, quando ficava na estante, eu me incomodava por conta disso, porque ficava uma coisa meio feinha. E assim não, ficou bem organizadinho e não dá pra ver. Aqui também tem mais os cortadores, tá vendo? Aí eu organizei por tema. Aqui é só dinossauro, aqui é só esses de número, tá vendo? E aí ficou bem melhor pra organizar. E aí, aqui ficou o nosso fogão, né, que vocês já conheciam. Aqui embaixo não deu pra gente organizar porque a gente não conseguiu colocar, né, um armário nem nada. Até porque essa pia, minha gente, ela é toda torta. Então se a gente fosse fazer não ia dar certo. Pra o rapaz colocar cerâmica já foi um perrengue. Então a gente decidiu deixar assim mesmo. E aqui nesse balde fica as formas da gente. Formas e algumas vasilhas de plástico. Aqui fica algumas coisas abertas, porque aqui a gente colocou trigo, açúcar, né, nesses potes. E aí a gente sempre vai repondo ali, mas o que fica aberto a gente tá guardando aqui dentro. E aqui a gente furou a parede para colocar o bujão. E aí fica essa baguncinha aqui, né? Não fica bonito, mas tá organizado. E aí aqui a pia a gente colocou esse armário, que não tinha, tá vendo? A gente comprou esse armário menorzinho para guardar os insumos da gente, comida de casa mesmo. E aí deu certinho. E aí aqui a gente colocou essas placas 3D de tijolinho, que eu amei, minha gente. Eu tava apaixonada. Eu tava doida pra ter esses tijolinhos aqui na cozinha. E aí, quando eu vim na Shopee, eu disse, não, eu tenho que comprar.
E aí ficou perfeito, a gente mesmo que colocou aqui, eu postei lá no Instagram, se você não segue a gente, tem muita coisa que eu não posto aqui, mas eu posto lá. Então, se você quer ver, né, de tudo, é bom seguir os dois, aqui no canal e lá no Instagram. E aí eu postei lá coloquei essas placas aqui. Ela não vinha adesivada, mas eu comprei a fitinha, né, na Shopee junto, na mesma loja. E aí assim que chegou a gente só fez colocar. E aí ficou assim, o armário aqui e os tijolinhos. E aí aqui fica sempre assim, né, o escorredor e o baldezinho com água, porque quase nunca tem água na torneira, então a gente vai pegando com água e vai lavando assim mesmo. E aí ficou assim. E vindo aqui pra essa parede, ela ficou assim, tá vendo? A gente, pra quem também acompanha o canal, sabe que a entrada do banheiro era aqui no meio e eu me incomodava muito porque sempre ficava. A gente perdia esse espaço aqui e esse, porque a porta do banheiro era bem aqui no meio. Então a gente não conseguia colocar nada de móvel aqui e nem aqui, porque querendo ou não tinha porta. Aí o que é que a gente fez? A gente mandou o pedreiro fechar a porta que era aqui e trazer para o cantinho, porque de certa forma a gente já perdia esse espaço aqui, né, por conta da abertura dessa porta, que era outra porta também. A gente tinha aquelas portas antigas que abria embaixo e em cima, e a gente trocou por essa. Tanto a porta quanto a janela a gente trocou por essas de vidro, né, para poder entrar luz, porque me incomodava muito também isso aqui, que era muito escuro. E aí, vocês estão vendo que já tá escurecendo, já tá ficando de noite, mas ainda tá uma luz legal aqui, porque o vidro, ele dá essa sensação, né, deixa a luz entrar, e aí fica bem melhor. De manhã mesmo fica ótimo, chega a ficar bem claro, dá pra gravar vídeo sem ring light, sem nada. E aí foi uma das coisas que eu amei, né, que eu queria sempre, eu sempre dizia, eu vou tirar essa janela e essa porta e vou colocar de vidro, porque me incomodava muito. E aqui o vasculhante, ele era aquele vasculhante fechado, e ele ainda era todo fechado, não entrava luz nenhuma. E aí eu quis essa janela, né, de vidro e a porta também. E aí foi ótimo, porque a luz melhorou bastante aqui. E a gente fez essa mudança também, né, tirou a porta daqui do meio da cozinha e colocou pra cá. E aí foi um quebra-quebra danado, mas graças a Deus deu tudo certo e ficou do jeitinho que a gente queria. E a gente colocou cerâmica em tudo, como vocês podem ver. A gente colocou em todas as paredes, tá vendo? Só não colocou nessa daqui, porque eu queria uma parede, né, pra poder pintar. Então eu queria, né, eu queria tudo branquinho, mas eu queria ter a possibilidade de mudar a cor da cozinha quando eu quisesse. Então eu resolvi deixar essa daqui sem cerâmica, pra todo ano, né, ou quando eu quiser, eu mudar a cor e dar uma repaginada na cozinha. Então ficou assim, mas o restante a gente colocou cerâmica em tudo, tanto nas paredes quanto aqui embaixo da pia, a gente colocou tudo e facilitou bem mais pra limpar, minha gente. Agora é só passar um paninho, passa um desinfetante, álcool, água sanitária, o que for, e já fica limpinho, né? Vocês veem que fica com brilho perfeito. E aí ficou assim, essa daqui, né, a gente permaneceu a porta sanfonada, né, a gente colocou aqui, e como vocês podem ver, a gente colocou aqui também, na entrada da cozinha, que era também o que eu falava pra vocês, né, porque o ar-condicionado ia melhorar bastante quando a gente fechasse aqui. Graças a Deus a gente colocou e tá funcionando, a cozinha agora fica bem geladinha e melhorou bastante. Então a gente resolveu deixar sanfonada mesmo, eu não acho feia, eu até gosto. E até para economizar espaço, porque se a gente fosse colocar aquelas que abrem assim, ela ia ocupar muito espaço, então eu pensei nisso. Então eu resolvi colocar ela assim mesmo, para economizar espaço na hora de abrir. E aí ficou assim, a gente mandou fechar que tava aqui, trouxe ela pra cá e ganhou todo esse espaço aqui, tá vendo? E aí aqui agora é a nova bancada de Lucas, a gente colocou essa prancha aqui, ó, pra ele. Aqui tá um álcoolzinho que a gente fica usando, né, no dia a dia. E aqui embaixo a gente colocou, né, os insumos. Como a gente não precisava de muito espaço, a gente cortou uma das estantes que a gente tinha. Vocês lembram que eu falei que tinha duas? E é igualzinha a essa, tá vendo? Essa daqui também a gente já tinha, a gente só fez pintar. Vocês estão vendo que ela tá bem novinha, tá vendo? Parece que é nova, mas a gente lixou, pintou e deixou ela toda novinha. E a mesma coisa a gente fez com essa daqui. Aí Lucas cortou ela, tá vendo? Que ela era grande. E ele cortou, deixando só duas estantes, que era o suficiente que a gente precisava para colocar os insumos. Então, ficou assim, aqui a gente colocou tudo que a gente usa, né? Leite condensado, trigo, chocolate em pó, pasta americana, açúcar. Deu tudinho aqui. Aqui ainda tem chocolate, pasta americana, margarina. E aqui ficam as bandejas que a gente usa, né? Que geralmente eu vou colocando os meus doces, que vocês veem aí no dia a dia, que eu posto. E aqui ficou as panelas da gente, só porque não tem onde botar mesmo. Mas não tá feio não, a gente deixou aí mesmo. E aí ficou assim. E aqui a gente colocou essa prancha que a gente também já tinha. A gente só deu uma limpada nela e reutilizou, né? Tá do mesmo jeitinho. E eu comprei esses potes pra colocar os insumos. E aí a gente colocou açúcar, chocolate em pó, trigo, tudo que a gente usa, né?
E aqui ficou uns biscoitinhos, esses potinhos eu já tinha. Então ficou assim, deu certinho todos, tá vendo? E ficou bem organizado. E aí a gente vai sempre repondo os potes ali. E aí o que fica aberto, né, a gente vai guardando aqui. E aí depois quando acabar lá, a gente vai repondo. E dessa forma fica assim, sempre tudo organizadinho, tá vendo? E esse foi o tour, minha gente. Acho que foi tudo. Aqui ficou a minha bancada, como eu falei pra vocês. Aí aqui eu coloquei tudo que for de atendimento. Então tem maquineta, tem caneta, tem lápis, tem a nossa agenda. E aí quando geralmente eu tô atendendo os clientes, é só sentar na cadeirinha aqui, né, quando ela chegar. Mas por enquanto eu tô usando outra de plástico que a gente tem mesmo. E é isso. E aí aqui ficou um ótimo espaço pra eu trabalhar, né. Ela tem a mesma profundidade dessa daqui. Ela só é um pouco menor no comprimento, mas a profundidade dela é o mesmo. E aí ela ficou um pouquinho menor aqui, ó, mas ficou ótimo. Aí aqui embaixo eu coloquei o que eu mais uso, né, que é a minha pasta americana. Então tem um pote aqui com as pastas americanas que eu tô usando, né, que já estão tingidas. O rolo que eu abro a pasta e o meu tapetinho de silicone. Então fica bem aqui pertinho, né, pra quando eu for trabalhar já pegar e usar. E ficou assim. E aí, esse vai ser o meu novo cenário de foto, de vídeo, aqui pro canal que vocês vão ver. Então, geralmente eu fico aqui sentadinha e esse vai ser o cenário que vocês vão ver. E eu amei. E aí, a gente pintou com um verde musgo. Eu que fiz a tonalidade, né? Eu fui tingindo, então eu peguei um verde, misturei com amarelo e um pouquinho de preto. E aí foi dando essa cor. Eu queria uma cor mais forte assim mesmo, mais fechada, pra ficar um pouco mais diferente, né? Eu coloquei até uma enquete lá no Instagram, perguntando o que o povo achava, né? Que eu ia pintar, e todo mundo dizendo rosa, rosa. Mas eu queria fugir dessa coisa, né? De confeitaria rosa. Eu queria uma coisa mais diferente. E aí, por isso que eu quis colocar um verde, pra ficar uma cor mais bonitinha, né? Mais diferente, mais neutra. E aí ficou assim. O que é que vocês acharam? Aqui ficou os quadrinhos da gente, tá vendo? E aí, esse aqui é o que vocês já viam, que a gente já tinha. A gente sempre anota aqui os pedidos da semana. Então, quando a gente tá fazendo os pedidos, a gente anota aqui. E esse aqui a gente acrescentou, que a gente fez. Essa aqui é uma gradezinha do meu antigo fogão. A gente só fez pintar com a tinta spray. Lucas pendurou aqui na parede e a gente colocou essa cordinha. E aí eu tô colocando uns post-its. E aí a gente coloca, né, a data da encomenda. E atrás a gente escreve a encomenda. Então, a gente deixa visível somente a data. Tá vendo? Aqui tem a data bem grande, pra gente poder ver, né, que naquela data ali tem encomenda. Então, já ficou um lembrete ali pra gente poder visualizar e já saber. E não perder, né, não esquecer de nenhuma encomenda. E, de certa forma, eu ainda anoto na agenda. Então, fica anotado na agenda, né, no celular fica tudo anotado. E pra reforçar, eu ainda coloquei aqui. E aí, fica aqui. E aí, quando for no meio da semana, né, que tiver os pedidos, a gente passa pra esse quadro aqui, anota tudo e vai fazendo. E aí, ficou assim. Agora um tour pra vocês de geral. Lembrando que eu tô gravando com aquela câmera, né, que dá uma distânciazinha. Então parece que é um pouco maior. Mas a cozinha é um pouco menor que isso aqui que vocês estão vendo. Mas só pra vocês verem, né, como que ficou tudo lindo. Bem organizadinho, tudo bem branquinho. Do jeitinho que eu queria. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente amou tudo do jeitinho que ficou. Porque a gente planejou, né, se organizou pra fazer tudo desse jeitinho. Então, a gente amou, né, poder dar essa melhorada na cozinha, né, pra melhorar tanto os vídeos como as fotos e até pra gente, né, no dia a dia de trabalho. Ficou muito melhor pra trabalhar, pra limpar, então ficou perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam e até o próximo vídeo.